Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos hoje para comentar, ele saiu numa revista Saber Eletrônica número 81 e era um pesquisador de sinais. Essa revista ela foi publicada em maio de 1979. Eu fui o autor do projeto e ele acabou resultando num kit que era vendido aqui pela editora em que eu trabalhava na época. Então, o desenvolvimento desse kit visava atender um público de profissionais, amadores, professores, makers da época, que desejavam ter um instrumento na sua bancada que profissionalmente na época era muito caro, né? O pesquisador injetor de sinais profissional custava muito dinheiro. Na realidade, como todos os equipamentos de teste que eram disponibilizados naquela época, era tudo muito caro, né? Não era fácil você praticar a eletrônica ou trabalhar com a eletrônica naquela época. E o nosso injetor, ele atendia um público nosso que desejava ter um instrumento eficiente, simples de montar e barato. E nós fizemos então esse projeto que se baseava em 2 transistores e um circuito integrado, com o esquema mostrado aqui na tela. Vejam que naquela época, né, a gente tinha que contar com um estoque limitado de componentes para fazer os projetos, né? E a gente deu essa possibilidade que agradou a todos. Então, o kit, ele tinha a placa já prontinha para você fazer a montagem, que era outra dificuldade que todos tinham, né? Eram 2 placas interconectadas, que uma delas era o próprio painel do aparelho, né? Ela ficava na frente do aparelho, conforme vocês podem ver pela foto aqui do circuito do kit que saiu na capa da revista. Então você comprava esse pesquisador de sinais e havia também a possibilidade de comprar um montado. A empresa que vendia também tinha essa possibilidade. Custava um pouco mais caro, é lógico, mas aqueles que não tinham habilidade ou aqueles que não queriam perder tempo podiam comprar essa versão do circuito montado. E ele era simples, era uma configuração bastante simples. O injetor era um multivibrador estável com 2 transistores, como a gente sempre faz nos nossos projetos. É a configuração mais simples que todos podem ter. E o seguidor de sinais, ele era um amplificador integrado, que naquela época era muito popular, que era o TBA 820. Ele era um amplificadorzinho que dava um pouquinho mais de 1 watt, mas tinha a possibilidade de ter um alto ganho e também ele tinha baixo consumo, então você podia alimentar o aparelho com pilhas, né? Que era muito interessante, né? Hoje esse amplificadorzinho integrado já não é tão comum, a gente usa outras versões, nós temos o TDA 7052, por exemplo, né? Que é igualmente eficiente. E ele tinha 2 entradas, uma para sinais de áudio e uma para sinais de RF. Então se pesquisava os 2 tipos de sinais. O circuitinho, o projeto que nós publicamos na revista fez bastante sucesso, é lógico, né? É claro que não atendia a todos, tanto que a gente recebeu muitas cartas, né, de gente que queria um equipamento mais completo. Por exemplo, em lugar do injetor de sinais, um gerador de sinais. Nós publicamos na época um gerador de sinais, um gerador de áudio e um gerador de RF, né? E que fizeram sucesso. Mas esse era uma opção a mais, era uma opção barata para você trabalhar na sua bancada. E naquela época não existiam, assim, em grande divulgação, em grande difusão, os projetos digitais. A maioria ainda era analógico. E esse circuitinho, esse injetor pesquisador de sinais, atendia esses nossos leitores, que então podiam ter na sua bancada um instrumento, além do multímetro, né? É lógico que nós publicamos vários outros, como eu falei já, o gerador de áudio, o gerador de sinais,
e muito mais que veio depois, como ampliadores de escala para o multímetro, né? E muito mais que ao longo do tempo a gente foi publicando, né? E esse foi mais um projeto de sucesso, tanto que na época ele se converteu num kit, né? Você podia comprá-lo com o conjunto de peças ou montado e ter na sua bancada esse instrumento, esse recurso de trabalho. Se você gostou desse vídeo, você dê o seu like, inscrevam-se no nosso canal. E se vocês querem ter o projeto completo, certo? Para que eventualmente vocês montem, ou lembre-se como que era, de repente vocês acham lá na sua caixa de sucatas um antigo desses daí, que precisa de reparo, vocês têm o link para o artigo completo na descrição do vídeo. Vocês vão lá e lá vocês podem ver o artigo completo que está lá em nosso site. Ele é o artigo que saiu com o número INS 351, caso você deseje saber mais sobre esse pesquisador injetor sinais antigo, lá da revista 81 Saber, em que eu fui o autor do projeto e do artigo que está lá. Até mais!